Sabe aquela história que diz pior do que tá não fica? Nunca duvide de que não pode ficar pior, principalmente se o assunto for a grade do SBT. A emissora do Silvio Santos vem promovendo uma série de bagunças e no meio de tanta maluquice, duas notícias entram em conflito: a extinção de uma faixa de novelas ao mesmo tempo em que se anuncia uma trama nova. Como assim? O Almanaque Latino de hoje tenta entender a mais nova loucura do SBT. Olá, meu nome é Thiago Fernandes e esse é o Almanaque Latino, o canal onde novela mexicana é levada a sério. Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no nosso canal. Clique no sininho e seja avisado cada vez que um novo conteúdo é postado. Se o Almanaque Latino é o canal onde novela mexicana é levada a sério, o mesmo não dá para dizer do sistema brasileiro de televisão, o nosso SBT. Embora o canal tenha sido o reduto dos melodramas latinos e formado uma geração de fãs durante muitos anos, essa relação foi repleta de altos e baixos e, ultimamente, eu diria que novamente vive uma fase ruim. Sempre que o SBT começa a anunciar as últimas semanas de uma novela, lá começa o balcão de apostas na internet sobre a possível substituta ou se terá a substituta. Atualmente é Se Nos Deixam, história protagonizada por Mayrim Villanueva e Marcos Ornelas, que está rumo ao último capítulo nas novelas da tarde da emissora. Acontece que há semanas atrás, o blog da Gigo Noveleiros falou que já havia uma substituta em mente para Se Nos Deixam. Era La Desalmada, um grande sucesso de audiência no México e nos Estados Unidos, produzido por José Alberto Castro e protagonizado por Lívia Brito. A novela se trata de um grande circo, mas que foi responsável por praticamente ressuscitar o horário nobre mexicano, apostando num melodrama clássico, cheio de romance e vilões malucos. Sabe aquela novela que praticamente não tem como dar errado? O próprio blog, na ocasião, já sabendo da imprevisibilidade do SBT, anunciou que era uma possibilidade e não uma confirmação. Mas com a dublagem rolando, obviamente que se criou uma expectativa lá em cima da comunidade noveleira para ver essa história logo em solo brasileiro. Eis que, numa coluna recente do jornalista Flávio Rico no R7, surgiu a notícia que Se Nos Deixam não teria mais uma substituta e que esse horário vai ser preenchido por capítulos maiores de Mar de Amor e Amanhã é Para Sempre, dois títulos em reprise atualmente. Segundo a mesma coluna, a dublagem de La Desalmada já está totalmente finalizada e a novela entraria em exibição somente no segundo semestre. O jornalista conta que a avaliação é que muitas trocas estão sendo prejudiciais à audiência quando comparadas ao Vale a Pena Ver de Novo, que fica 1h30 no ar. É um grande balde de água fria nos fãs. E sabe o que é pior? A parte mais ridícula é que o SBT alega que isso é uma estratégia, como se a emissora realmente tivesse uma. E digamos que seja realmente vantajoso deixar capítulos maiores para a audiência se manter mais fiel, porque sempre a faixa de novelas inéditas é a que tem que ser sacrificada. Porque não esperam uma reprise terminar, para aí sim tentar essa grande estratégia? Você deve estar pensando, calma, a própria coluna diz que a Desalmada vem no segundo semestre. Será que vem mesmo? Não preciso lembrar que ano passado alardearam a criação de um novo horário para novelas inéditas na faixa noturna. E depois de 5 semanas, toda a estratégia foi cancelada. E isso que aqui eu tô me atendo apenas ao caos que é assistir novela no SBT. O que dizer então da estratégia pensada pro Vem Pra Cá, ou da estratégia da milionésima tentativa de emplacar jornais do SBT? O vai e vem de horários, as 500 reprises, cortes e cancelamentos, é um festival de ideias malucas que não atendem ao critério mais básico quando o assunto é televisão. TV
é hábito, e essas notícias sobre dublagens de novelas só deixam alguns fãs entusiasmados com novelas que acabam nem vindo. No final do ano, era dada como certa a exibição da novela Vencer el Desamor, segunda parte da franquia Vencer e protagonizada por Cláudia Álvares e David Cepeda. Mas, de repente, rumores também apontaram que os trabalhos de dublagem haviam sido suspensos. Aí você pensa, provavelmente porque se deram conta que não fazia sentido exibir uma novela que é sequência de outra que não passou. Porém, você se depara com notícias totalmente malucas. Sabe aquelas ideias do Silvio Santos que são tão absurdas e improváveis que tem tudo para serem verdade? A mais recente foi divulgada pelo site Notícias da TV depois da primícia do grupo Febre Latina, a compra da novela Pasión de Gavilanes 2, em cartaz na Telemundo Americana no momento. Ou seja, é um plot twist e tanto. Uma chamada genérica anuncia: vem aí, paixão ardente. Em geral, eu sou sempre a favor da vinda de mais e mais conteúdos, principalmente se forem inéditos, independente se é da Televisa, da Telemundo, de onde for. Mas nesse caso, esbarra em 3 problemas sérios. O primeiro é, obviamente, de ser a continuação de um conteúdo que não foi exibido no SBT. Pasión de Gavilanes 2 é a sequência de uma história produzida em 2003 e que foi um baita sucesso, protagonizado por Mário Cimarro, Dana Garcia e grande elenco. Contava a história de 3 irmãos que querem se vingar de 3 irmãs e possivelmente foi um dos maiores, se não o maior sucesso internacional que a Telemundo já produziu. Em teoria, para você entender a continuação, por mais que a trama contextualize o que aconteceu na primeira parte, até porque já se passaram mais de 15 anos entre uma novela e outra, é preciso ter algum laço com a novela original. Mas ok, superemos isso. Afinal de contas, se o Silvio Santos estava zapeando pelos canais em Miami e entendeu a trama, talvez o público entenda, mesmo sem precisar explicar toda a primeira parte. O segundo problema é que essa continuação está sendo uma tremenda decepção de audiência e repercussão nos Estados Unidos. Eu sempre fico muito desconfiado dessas continuações, até porque a primeira parte da história já tinha sido esticada à exaustão, mas pensei, ok, vai gerar uma curiosidade no início e depois cai. Nem isso! A novela já começou com números extremamente baixos e está agonizando em audiência. A previsão é que a novela tenha 80 capítulos. O terceiro problema é que, apesar da primeira parte ter sido um grande sucesso em tudo que é país, aqui no Brasil a novela fracassou bem grandão. Paixões Ardentes foi exibida pela Rede TV em 2004, naquela época onde a emissora vinha apostando em alguns títulos estrangeiros e, em geral, estava tendo bons resultados com todos eles. Foi curioso justamente essa novela, que era um hit mundial, ter derrubado índices de audiência da antecessora, que era a horrorosa Pedro Escamoso. Conclusão: dos 188 capítulos originalmente produzidos para Paixões Ardentes 1, a Rede TV exibiu apenas 80. Eu tenho a suspeita que inclusive a dublagem foi suspensa, tanto que atualmente a novela é parte do catálogo da Netflix e só está disponível em espanhol com legendas. Inclusive, para quem quiser assistir, recomendo muitíssimo. Independente de ser na Rede TV, de como era a concorrência e tudo mais, existe um sinal de alerta. A novela não foi bem recebida aqui, nem mesmo na versão mais bem-sucedida do enredo. Será que vale a pena trazer um fracasso num momento onde a audiência do SBT atravessa mais uma crise bem profunda? A Record, desde já, manda agradecer. Ainda nos dados sobre ideias ruins, vale lembrar que o SBT já exibiu algo assim, totalmente sem contexto. Em 2007, eles exibiram uma temporada avulsa da Argentina Chiquititas. Tem muitos fãs de novelas mexicanas que são, até pela ligação afetiva, SBTistas de carteirinha. Mas ultimamente o fã que acompanha as novelas pela emissora tem sofrido mais que a Vitória Rufo com tanto descaso da emissora. O engraçado é que o SBT
tem feito esses desaforos no momento em que o consumo de novelas via streaming tem crescido muito. Não que uma coisa dependa da outra, mas não era o momento justamente do SBT reafirmar que ainda é o pioneiro no consumo de novelas no Brasil? Ao mesmo tempo que a notícia do fim de uma faixa de novelas é super plausível, esse início de divulgação de Paixão Ardente dá a entender que não. E agora? Aliás, o SBT vai aqui numa estratégia de anunciar as coisas meio de surpresa. Insisto, televisão é hábito. Não queremos surpresas, e sim saber em que dia e que horário nossos programas são exibidos. Num dos programas lá do início do ano, eu adiantei que seguramente o Globoplay exibiria mais títulos inéditos que o SBT em 2022. Se a coisa continuar assim, com certeza é o que vai acontecer. Ao menos por enquanto, em meio a notícias do que começa ou não a ser dublado, o fato é que só temos mais e mais reprises por enquanto. Até quando o público vai ter paciência? Deixe seu like, seu comentário e se inscreva no Almanac Latino. Até mais!